Nosso protagonista Shouta, o único sobrevivente de um acidente de avião, vagueia pela floresta em busca de água para beber. Aparentemente, ele também perdeu os pais no acidente de avião. Quando seu corpo finalmente cede e ele começa a perder a consciência, um soldado das forças especiais com um tapa-olho aparece e pergunta se ele quer viver. Quando ele responde que sim, o homem deixa claro que ele enfrentará uma vida rigorosa de batalha que o fará se arrepender de não ter morrido aqui. Enquanto o homem tenta resgatá-lo, seus homens tentam impedi-lo, afirmando que estão no meio de uma missão e que pegar lixo como ele só atrapalharia. Mas o homem fica furioso e grita com eles, dizendo que não recebe ordens de pessoas mais fracas do que ele. Foi assim que Guzu Kyui, o capitão, se tornou o pai adotivo de Shouta. Quando eles retornam à base, Guzu entrega um revólver a Shouta e diz que agora é dele. Ele explica a Shouta que ele tem que viver com ele e morrer com ele, mas ele sabe que a morte ainda está muito longe para ele. Guzu lhe dá comida e água e diz que, quando terminar de comer, ele se tornará um guerreiro, pegando-o de surpresa. Após a refeição, Guzu revela seu plano de treinar Shouta implacavelmente e transformá-lo em um guerreiro completo em apenas 5 anos. Guzu é um profissional de combate que conduz operações de guerrilha em todo o mundo. Assim como ele disse, Guzu começa a submeter Shouta a várias sessões de treinamento rigorosas. Ele também ensinou artes marciais e como manusear todos os tipos de armas. Antes que ele percebesse, ele havia se tornado tão forte que ninguém na unidade ousava mais tratá-lo como lixo. Um dia, durante o treinamento com seu velho, Shouta bate um javali com um único tiro de sniper e o leva de volta para a base. Ao saber de seu feito, o resto dos homens da unidade se maravilha com seu talento inegável, já que ele tem apenas 10 anos de idade. Alguns até comentam que ele pode ter mais talento do que o capitão, que supostamente é capaz de acertar o olho direito de um servo a 1 quilômetro de distância. 12 anos depois, em um acampamento inimigo, os soldados são vistos conversando sobre o aparecimento de um certo mercenário perigoso chamado Crimson. Segundo eles, há rumores de que Crimson é um mestre atirador de elite que pode acertar o olho esquerdo de um mosquito a 2 quilômetros de distância. Com alguém assim contra eles, eles percebem que podem estar fritos. Um dos recrutas que não acredita que tal coisa seja possível discorda do rumor, mas então o inesperado acontece. Uma bala de sniper se aloja em seu crânio vinda do nada, levando todo o acampamento ao pandemônio. Aparentemente, eles estão bem no fundo do território de seu exército, então acreditam que não deveria haver como um inimigo se infiltrar. De repente, outro tiro é disparado, e desta vez o general é morto. Enquanto isso, Crimson, que na verdade é Shouta, é visto se divertindo em um arranha-céu distante enquanto elimina todo o acampamento. Ele recebeu a missão de matar o general e causar o máximo de dano à unidade por 50.000 euros. Quando ele decide voltar para se reportar ao seu velho, uma unidade inimiga próxima o avista e começa a avançar contra ele imediatamente. Ele é então forçado a sacar seu revólver para cuidar deles. Vendo o revólver, os homens zombam dele, chamando-o de novato, mas mal sabem eles as 3 vantagens que o revólver tem sobre outras armas. Primeiramente, ele não emperra. Em segundo lugar, pode usar balas de grande calibre com alto poder de penetração. E em terceiro, recebeu a proteção divina da deusa do campo de batalha. Com apenas 3 tiros, Shouta impõe sua dominância e elimina toda a unidade. Ele é então resgatado do local por Guzu com um helicóptero. No helicóptero, Guzu o parabeniza por matar seu terceiro general na guerra, mas anuncia que ele tem uma nova missão onde Shouta deverá ir para o Japão. Como esperado, Shouta assume que é provavelmente uma missão de assassinato envolvendo o primeiro-ministro ou alguém de alto calibre. Mas o velho o interrompe, dizendo que ele vai lecionar em uma prestigiosa escola de ensino médio. Como Shouta fala 5 idiomas fluentemente, Guzu diz que sua missão será se infiltrar na escola como professor de inglês. Pouco tempo depois, uma identidade falsa é preparada onde ele recebe um nome de disfarce. Ele então embarca no avião para o Japão, imaginando que tipo de obstáculos encontrará desta vez. Chegando ao Japão, Shouta para comprar comida em uma loja de conveniência. Ele fica bastante impressionado com o sabor, a embalagem higiênica e, o mais importante, o baixo custo. Mas o que mais chama sua atenção é como o lugar parece ser pacífico. Olhando ao redor, tudo que ele vê são pessoas em encontros, piqueniques ou simplesmente se divertindo em geral. Ele então se pergunta que missão poderia estar esperando por ele em um país tão pacífico. Depois de comer, Shouta se dirige para a casa segura que foi preparada para ele. Chegando a uma área residencial de alta classe, ele encontra seu apartamento em um arranha-céu e fica impressionado com a aparência. O apartamento também fica perto da escola para a qual ele foi enviado para lecionar. Quando ele entra, Shouta percebe algo incomum, mas decide se sentar mesmo assim. Pouco depois, um homem avança contra ele por trás com uma faca. Graças às suas aguçadas habilidades de observação, Shouta consegue detectá-lo a tempo.
Ele pega uma garrafa de água e a joga no homem para perturbar seu campo de visão. Ele então lhe dá um soco direto no rosto, para a surpresa do homem. Sem ceder, o homem ainda tenta um golpe completo, mas Shouta se esquiva facilmente e desarma a faca. Vendo suas habilidades físicas brutas pessoalmente, o homem confirma que ele é o famoso Crimson dos rumores. Shouta então agarra o homem pelo pescoço, perguntando quem ele é. O homem se rende facilmente, afirmando que deve ter se superestimado ao pensar que poderia vencer o lendário Crimson sozinho. Shouta, sentindo-se convencido, diz a ele que da próxima vez deveria vir com uma equipe de 5. De repente, uma jovem aparece atrás dele com uma pistola apontada para sua cabeça, ordenando que ele não se mova. Shouta, que não parece nem um pouco surpreso, diz casualmente que o cão da arma não está engatilhado, fazendo-a ficar nervosa. Ele então se vira e agarra o tambor em um instante, dizendo a ela para ser mais cuidadosa da próxima vez. A moça agradece a dica, mas diz que não vai precisar, já que tudo que eles estão aqui para fazer é fornecer suporte de retaguarda para ele. Eles então se apresentam oficialmente como Ultain e Mylene. Ultain se infiltrará na academia como professor de arte para dar suporte a Shouta e ajudá-lo a se adaptar à cultura. Mylene, no entanto, se infiltrará como uma das alunas para igualmente prestar apoio das sombras. Shouta então revela que sentiu a presença deles no momento em que entrou e apenas esperou para ver do que eram capazes. Ele pergunta se eles fizeram o ataque de propósito de forma medíocre apenas para testá-lo, mas o ânimo da dupla é abalado, pois eles estavam realmente dando o seu melhor. Quando perguntam se ele tem alguma pergunta, Shouta pergunta como Mylene acha que pode parecer uma adolescente quando está claramente na casa dos 20, irritando-a no processo. Ela então explica que, como sua pele é impecavelmente lisa, ela não se destacaria muito no meio das colegiais japonesas. Wolfein a interrompe, dizendo para ela parar de se elogiar, e ela acaba explodindo novamente. A dupla então decide informar Shouta sobre a missão. O objetivo é se infiltrar na academia para proteger Sakurako Kujo, a filha do presidente de uma corporação militar global, que frequenta a escola. Acontece que é uma corporação militar japonesa secreta, conhecida por desenvolver equipamentos de guerra, de foguetes a munições. Disse que a corporação está usando países vizinhos como desvios para burlar os princípios de exportação de armas do país, o que não era realmente um problema enquanto se limitava ao Ocidente. Mas eles receberam relatórios de que o presidente Kujo começou a canalizar os produtos para países comunistas, o que eventualmente levaria à destruição do mundo. Como organizações de todo o mundo estão agora interessadas, é muito provável que tentem usar a filha dele como meio de pressão contra ele. É por isso que alguém tão habilidoso quanto Shouta foi contratado para monitorá-la e protegê-la dessas pessoas desconhecidas. Espera-se que Shouta também bajule Sakurako para obter informações sobre a exportação de armas e superar as outras forças, mas isso seria um problema sério, já que o cara não tem nenhuma lábia. Meli então comenta que sua aparência majestosa e indiferente deve ser capaz de fazê-la se apaixonar por ele naturalmente. No dia seguinte, seguindo as informações que recebeu sobre o alvo, Shouta pega um ônibus onde encontra Sakurako. Quando o ônibus parte, Shouta percebe Sakurako agindo de forma estranha, então ele assume que ela provavelmente está com febre ou algum tipo de vírus. Quando ele se comunica com o resto da equipe através deste dispositivo de comunicação oculto, perguntando se deve mandá-la para casa, eles apontam que ele não está em posição de fazer isso com uma estranha. O Lin, que está monitorando todo o incidente com um drone de vigilância, aponta que, em vez de febre, Sakurako está apenas envergonhada. Aparentemente, ela está sendo assediada por um homem muito mais velho e pervertido por trás no ônibus. Shouta então percebe que isso provavelmente também faz parte de seu dever de proteção. Depois de apalpar o bumbum dela o suficiente, o homem, no entanto, decide ir mais longe apalpando seus seios, então Shouta intervém. Como o cavaleiro de armadura brilhante que Sakurako desejava, Shouta agarra o braço do homem e o torce até quase o ponto de quebrar, fazendo-o gritar de dor. Depois de repreender o homem, Sakurako agradece a Shouta por ajudá-la, e ele minimiza o feito facilmente. Ele então diz a ela que ela precisa revidar, pois não receberá ajuda assim em um campo de batalha. Ouvindo sua construção de frase cafona, Ultain e Maelin se perguntam se Shouta realmente nunca falou com uma garota antes. Pouco depois, o ônibus faz uma breve parada, então o homem sai correndo e começa a fugir. Não querendo que ele escape, Shouta o persegue e finalmente o alcança em um beco abandonado. Quando o homem percebe que não pode mais correr, ele saca uma arma de choque e ameaça usá-la em Shouta se ele se aproximar. Para sua surpresa, Shouta agarra sua mão antes que ele perceba e o joga no chão em menos de um segundo. Ele então diz a Ulfein para contatar a polícia. Ulfein parece ser contra a ideia, pois eles deveriam estar disfarçados, mas quando Shouta lembra que ele é um assassino, ele concorda. Depois de resolver o problema, Shouta chega à escola e percebe quanto tempo passou.
Como ele foi intensamente atrasado pela polícia depois de entregar o assediador, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Fen o instrui a se apresentar ao diretor imediatamente, mas fica completamente chocado quando descobre que Shouta nem sabe o que é um diretor. Como foi criado por guerrilheiros sul-americanos, ele nunca frequentou nada parecido com uma escola. No entanto, Meilin, que já se acomodou em sua classe, explica através de seu próprio dispositivo de comunicação discreto que um diretor é como um coronel no ambiente escolar. Ouvindo isso, Shouta percebe o quão importante essa pessoa deve ser. Ele vai imediatamente para a sala para se apresentar oficialmente. Quando chega lá, ele fica bastante surpreso, pois a pessoa que encontra não parece de forma alguma um coronel. O diretor o recebe calorosamente e comenta sobre sua boa aparência. Enquanto Shouta tenta descobrir em quais habilidades o diretor se especializa, o homem mais velho enfia a mão no bolso do peito para pegar algo. Shouta imediatamente assume o pior, então ele também alcança sua arma. Felizmente, Tain e Meline conseguem impedi-lo a tempo de causar um grande estrago. Do bolso, o diretor tira um cartão de visita japonês, que ele entrega. Shouta aceita o cartão de visita de todo o coração enquanto o diretor se apresenta oficialmente a ele. Ele igualmente se apresenta e se desculpa por chegar atrasado, mas o diretor diz para ele não se preocupar com isso. Shouta fica bastante surpreso com a benevolência do homem mais velho, porque no exército, uma ofensa tão grave levaria a uma corte marcial. O homem mais velho então explica que recebeu um relatório da polícia sobre a situação que ele resolveu, então o elogia por seu ato corajoso. Ele então designa Shouta como professor assistente da turma 2B, que Sakurako e Mailene frequentam. Ao sair da sala, Shouta acidentalmente se refere ao diretor como coronel, pegando o homem mais velho completamente de surpresa. A caminho da sala de aula, o Lin é forçado a confirmar que a única arma de Shouta é seu revólver. Quando Shouta finalmente chega à entrada da sala, Meilin o instrui a entrar e garantir que ele haja como um professor. Shouta então abre a porta e se prepara para enfrentar um obstáculo que nunca enfrentou antes: alunos. Entrando na sala de aula, Shouta chama a atenção dos alunos por muitos motivos. Enquanto as garotas se apaixonam por sua aura e boa aparência, os garotos, no entanto, ficam visivelmente desapontados porque o professor acabou sendo um homem. As garotas imediatamente começam a bombardeá-lo com perguntas, desde sua comida favorita até os tipos de mulheres com quem ele sai. Meilin sabia que Shouta seria popular entre os alunos, mas nem ela esperava esse nível de atenção. Felizmente, Sakurako, o alvo, está entre as garotas que o bajulam. Quando Meilin descobre, ela se comunica discretamente sobre isso, dizendo a ele para encontrar uma maneira de usar isso a seu favor. Mas antes disso, Shouta ainda tem que se apresentar aos alunos. Diante dos alunos, Shouta fala com uma voz muito calma, apresentando-se como seu professor assistente novo professor de inglês. Ele também menciona especificamente que fala 5 idiomas diferentes, pedindo a quem estiver interessado em aprender para procurá-lo durante o intervalo. Como esperado, as garotas cedem ao seu charme, expressando abertamente o quanto gostam dele. Enquanto isso, um aluno que está apaixonado por Sakurako é visto brilhando de ciúmes ao vê-la corar para o novo professor gato. A professora da turma também parece bastante impressionada com suas qualificações. Quando ela pergunta quais são seus hobbies, Shouta pensa em atirar de sniper, mas sabe que não pode dizer isso. Ele então afirma que seu principal hobby é musculação, despertando ainda mais o interesse dos alunos. No entanto, um certo aluno queima com tanto ódio e ciúme. Aparentemente, ele também disse aos seus colegas de classe que seu hobby era musculação, mas eles apenas riram dele. Vê-los dar um tipo diferente de reação ao professor atraente torna-se insuportável para ele. Ele amassa um pedaço enorme de papel e o joga no professor com imensa força, determinado a fazê-lo perder alguns pontos de aura. Para sua surpresa, Shouta, que já havia se virado, pega o papel pouco antes de tocar a parte de trás de sua cabeça. Ele então o joga casualmente na lata de lixo, fazendo as garotas se apaixonarem ainda mais. Durante o intervalo, as garotas se espalham pela escola em busca de Shouta, mas não conseguem encontrá-lo em lugar nenhum. Assim como as outras alunas, Sakurako também quer falar com Shouta, mas por assuntos mais pessoais. Quando Mailene descobre isso, ela contata o Tain, perguntando se ele tem vigilância sobre Shouta, pois ela também não consegue encontrá-lo. Depois de procurar por um tempo, o Tain o encontra, mas não em uma condição pacífica, então ele alerta Mailene sobre isso. Ambos então correm para o local para descobrir o que está acontecendo. Enquanto isso, atrás de um dos prédios da escola, Shouta se encontra com um dos alunos que o convidou para discutir assuntos sobre Sakurako. Vendo o aluno com um taco de beisebol, ele fica confuso e pergunta se o aluno está no clube de beisebol. Irritado, o aluno responde que ele está no clube de ir para casa. Sem noção como sempre, Shouta fica ainda mais confuso e pergunta se tal clube realmente existe, fazendo o aluno perder mais a paciência.
O aluno então diz que não gosta dele pela maneira como Sakurako olha para ele, hipnotizada. Shota responde que não sabe como ela o vê, mas que está de saída, pois não tem intenção de jogar beisebol. Assim, o aluno explode e avança contra ele com o taco, declarando abertamente suas intenções de esmagar a cabeça de Shota. Quando ele dá o primeiro golpe, Shota se esquiva facilmente e diz que ele está fora de alcance. O aluno fica furioso e dá mais alguns golpes, mas Shota continua a lhe dar lições sobre como golpear corretamente enquanto se esquiva. Ele finalmente se cansa de brincar, então nocauteia o aluno com um golpe suave de palma na testa. Ulfain e Meilin chegam então ao local e ficam chocados ao ver que, além da montanha-russa de eventos anterior, Shota também espancou um aluno em seu primeiro dia. Logo após espancar o aluno, Shota o carrega nos ombros para a enfermaria da escola. Andando pelos corredores, os alunos presentes ficam espantados ao testemunhar o que está acontecendo. Alguns dos alunos identificam o aluno como delinquente da turma 2B e presumem que ele provavelmente se machucou enquanto fazia bagunça. No entanto, as alunas ao redor se perguntam quem é o professor Gato. O time Maline, que o acompanham, tentam minimizar toda a situação, anunciando aos alunos que o delinquente simplesmente caiu e desmaiou. Quando chegam à clínica da escola e colocam o delinquente na cama, Maline pergunta se ele tem alguma ideia da situação em que acabou de colocá-los. Shota responde que é semelhante à vez em que ele tentou derrotar seu velho e levou uma surra. Foi então que eles perceberam o quão distante Shota está de uma vida normal. De repente, o enfermeiro chega com o diretor, ofegando pesadamente. Eles receberam relatos de vários alunos sobre a situação, então tiveram que verificar. Enquanto o enfermeiro verifica sua condição, o diretor pergunta o que aconteceu. Meilin responde imediatamente que o aluno escorregou em uma casca de banana e desmaiou ao bater a cabeça no chão. Ela explica que Shota o encontrou naquela condição, então ele o carregou sozinho até a clínica. O enfermeiro então interrompe, dizendo que o ferimento não parece ter sido causado por uma casca de banana como nos filmes e que eles não podem enganá-lo. O velhote começa um discurso chato sobre como ele é enfermeiro há 40 anos e como também tem faixa preta em karatê. Ele então conclui afirmando que o aluno parece ter sido atingido por um golpe de palma de alguém. Ele se vira para Shota e o acusa diretamente, pois ele parece alguém com conhecimento de artes marciais. O diretor, no entanto, fica em total descrença ao ouvir a acusação, mas espera pacientemente que Shota negue. O velhote, no entanto, insiste, dizendo a Shota para confessar antes que o aluno acorde. Vendo como as coisas estão piorando, Meilin se comunica discretamente com Shota, dizendo que não é hora de ficar calmo, pois ele pode realmente ser demitido se a verdade vier à tona. No entanto, Shota simplesmente responde que não há necessidade de pânico, pois sabe que não se tornará um grande evento. Além disso, ele acredita que ainda será capaz de proteger o alvo, mesmo que seja demitido. De repente, o aluno acorda gritando e verificando se ainda está vivo. Ele então logo reconhece o ambiente como a clínica da escola. Quando o enfermeiro pergunta se Shada foi o responsável pelo que aconteceu com ele, ele considera expô-lo, mas decide ficar quieto por algum motivo. O homem mais velho interpreta seu silêncio como intimidação, então ele decide chamar a polícia para registrar o caso como agressão. Mas, para sua surpresa, o aluno o impede. Ele então diz que se machucou ao cair e que eles não deveriam fazer um grande alarde sobre isso. O enfermeiro acredita que ele está mentindo, então tenta insistir mais, mas o aluno explode e o chama de velho banguela, pedindo para ele cuidar da sua vida. Como esperado, a raiva do velhote é desviada do incidente real e direcionada à grosseria do aluno. Enquanto o delinquente passa por Shota, ele sussurra que vai fazê-lo pagar pelo que fez com ele. Graças ao comportamento indisciplinado do delinquente, a equipe consegue esclarecer a situação, então eles saem impunes. Enquanto saem, Shota menciona casualmente como os delinquentes são semelhantes aos mercenários no aspecto de manter suas reputações. Ele apostou no fato de que o delinquente não gostaria que a notícia de que ele foi humilhado por um novo professor na escola se espalhasse. Ouvindo isso, Ulfain e Meilin ficam bastante impressionados ao confirmarem que Shota não é de fato um mercenário comum. A equipe então decide retomar seu dever de proteger sua princesa. No caminho, Meilin faz uma piada cafona, comparando sua missão aos irmãos Mario. Mas como esperado, Shada não entende. Enquanto isso, um aluno suspeito é visto perseguindo Sakurako enquanto pensa consigo mesmo que tudo o que precisa fazer é capturá-la, e então o mundo poderá ser seu. A equipe finalmente encontra Sakurako trocando de sapatos em frente ao vestiário da escola, então eles percebem que ela está prestes a ir para casa. Ulfain, no entanto, expressa suas preocupações sobre a cultura incomum japonesa de trocar de sapatos quando a escola claramente tem faxineiros. Mas Meilin o provoca sobre isso, chamando-o de ignorante. Os dois então entram em uma briga e começam a xingar um ao outro. Enquanto Sakurako sai, Shota percebe algo incomum, então ele ordena que Ulfain e Meilin congelem.
Ele então aponta o fato de que, enquanto os outros alunos estão saindo, um aluno em particular parece estar parado no vestiário. Pior ainda, ele está parado diretamente atrás do armário de sapatos da Sakuraka. Enquanto isso, o estudante é visto montando um buraco para espiar sob o armário para que possa tirar fotos da Sakuraka sem que ninguém suspeite. Enquanto Shouta tenta chamá-lo, o estudante assustador pega os sapatos de interior dela e começa a cheirá-los como se sua vida dependesse disso. Vendo isso, embora Sakuraka ainda esteja desconfiada, os outros dois entendem a situação, então pedem para ele deixar o estudante em paz. Eles explicam que o estudante é simplesmente um pervertido, popularmente conhecido em japonês como hentai. Como esperado, mesmo que o termo hentai tenha se tornado um termo globalmente compreendido, Shouta ainda não tem ideia do que se trata. Enquanto o estudante estranho cheira os sapatos, ele se imagina em uma situação pervertida onde Sakuraka era uma dominatrix e ele seu escravo. O Lein explica ao Shouta confuso que existe apenas um grupo de pessoas mentalmente desequilibradas que roubam as coisas das pessoas e as usam para fantasiar sobre elas sem realmente falar com elas. Shouta, no entanto, se recusa a acreditar que alguém tão estranho exista. Ele acredita que o garoto tem um motivo, então decide que vai interrogá-lo diretamente. Quando Shouta sai, Meiline se pergunta se ele vai ficar bem, mas o Lein pede para ela deixá-lo em paz, pois ele precisa vivenciar coisas como essa para entender melhor o mundo. Ele então a instrui a ir atrás da Sakurako e tentar fazer amizade com ela para facilitar as coisas. Meiline então sai, deixando o Tain para lidar com a situação com Shouta para que não saia do controle. Enquanto o estudante assustador volta para casa, olhando para as fotos que tirou da Sakurako mais cedo, Shouta aparece atrás dele disfarçado e coloca um saco plástico sobre sua cabeça. Ele então o instrui a cooperar com ele, contanto que queira sair vivo. O estudante coopera, então Shouta o leva para um armazém abandonado, onde o amarra a uma cadeira. Ele então interroga o garoto rigorosamente, perguntando qual organização o contratou enquanto o ameaça com um caco de vidro. O garoto parece completamente sem noção, então Shouta lista uma série de organizações conhecidas, perguntando a qual ele pertence. Ele então diz ao garoto que matou membros de todas as principais organizações secretas e que ele não será uma exceção se continuar tentando prejudicar a Sakurako. Apavorado, o garoto explica imediatamente que não está tentando prejudicá-la de forma alguma, mas Shouta ainda não acredita nele. Ele acusa o garoto de tentar adicionar algum veneno ou compostos explosivos aos sapatos da Sakurako quando estava brincando com eles mais cedo. Mas o garoto explica que não há como civis normais conseguirem coisas assim no Japão moderno. Ainda assim, Shouta decide levar seu interrogatório para o próximo nível. Ele diz ao garoto que vai arrancar a pele do seu pescoço e que, se ele se encolher, então é um agente que tem como alvo a Sakurako. Mas se ele aguentar, então é um agente muito corajoso com intenções mais profundas em relação a ela. Ouvindo sua condição, o garoto, que já estava encharcado de fluidos corporais, começa a entrar em pânico ainda mais. Shouta então finge um ataque em direção ao garoto, fazendo com que ele se urine e desmaie. Pela sua reação, ele pode confirmar que o estudante não é um agente. Pouco depois, o Lein entra e agradece Shouta por se conter e não atacar o estudante de verdade. Eles levam o estudante para um ponto de ônibus e o deixam lá para recuperar a consciência enquanto partem. Ambos então vão retomar a proteção da Sakurako. Enquanto isso, Meilin alcança Sakurako e finge estar indo na mesma direção, mas mal sabem elas que há um atirador profissional esperando ordens para atirar em Sakurako. Ao avistar Meilin se aproximando de Sakurako, o atirador, que não quer estragar sua missão, decide esperar pelo tiro perfeito em seu alvo. Meilin, por outro lado, que não tem ideia do que está acontecendo, conversa com Sakurako, perguntando sobre maquiagem e outras coisas. Ela se apresenta como uma estrangeira que está estudando no Japão. Quando ouve que as escolas japonesas não permitem maquiagem, Meilin fica irritada e ataca o sistema escolar por ser rigoroso. Ela então menciona como os estudantes no exterior podem se vestir e agir como querem, e até mesmo fumar. Sakurako fica chocada com o nível de liberdade que outros estudantes têm. Sem que ela saiba, ela está na beira da calçada, então perde o equilíbrio e quase cai na rua, onde um veículo se aproxima rapidamente. Felizmente, o Tain aparece e a salva de ser atropelada. Como resultado, o Tain fica encharcado pela poça que o carro espirrou, mas ele não se importa, desde que Sakurako esteja bem. Chocada, Sakurako agradece a ele e se desculpa por ter molhado sua camisa. Para sua surpresa, o Tain pisca para ela e a chama de princesa que quase teve suas roupas arruinadas. Sakurako rapidamente esclarece que não é uma princesa, mas o Tain insiste que todas as mulheres são, de acordo com o decreto de Deus durante os 7 dias da criação. Ele segura a mão dela e tenta dar um beijo, mas Meilin, que o observava babar pela Sakurako, perde a paciência e o nocauteia como a Chun-Li em Street Fighter. Ela imediatamente diz a ele que beijar a mão de alguém não é permitido no Japão.
Ela ataca a origem de Ulien, e eles discutem como cão e gato. Depois de observá-los trocando farpas, Sakurako chama de um grupo engraçado que briga como irmãos. Os assassinos então conversam entre si, e Meilime descobre por Ufein que alguém tentou mirar em Sakurako. Enquanto isso, no telhado, o atirador tem sua mira travada em Sakurako, mas Shouta aparece e estoura seus miolos. Shouta então se pergunta quem eles são e se querem capturar Sakurako. Mais tarde naquela noite, no quarto de Sakurako, Kani, a empregada de Sakurako, vê Sakurako suspirando repetidamente, então ela pergunta à garota qual é o problema. Sakurako fica imediatamente sem graça, mas Kani a lembra de chamá-la pelo nome, como seu pai havia instruído. Sakurako hesita e faz o que foi dito, e a empregada zangada finalmente se acalma. Kani então lembra a garota que ela não deve esquecer seu orgulho como filha da família cujo a família tem sido nobre, existindo desde a era Heian. Depois de levar uma bronca, Sakurako pergunta a Kanae se ela já esteve apaixonada. Leva um tempo para Kanae entender o que Sakurako quis dizer, mas quando entende, ela tenta falar sobre como fazer parte da casa cujo afeta os relacionamentos. Sakurako nega imediatamente ser a pessoa apaixonada. Mas para sua surpresa, Kani diz a ela que não há nenhuma regra familiar que proíba se apaixonar por um plebeu. Kani diz a ela que, apesar de ser uma empregada da família cujo, ela é antes de tudo uma mulher, e é uma aliada de todas as damas apaixonadas. Ela segura as mãos de Sakurako e faz uma promessa de dedinho com ela, dizendo que apoia sua decisão. Sakurako se alegra por ter conseguido uma aliada, mas não ouve Kani falar sobre como o cavalheiro pelo qual ela espera que Sakurako esteja apaixonada é razoável. O cavalheiro em questão dispara alguns tiros em manequins em uma arena de prática, e todos atingem o centro do alvo. Meilime verifica os manequins e vê que os tiros estão desviados para a esquerda, então ela pergunta por que aquilo é considerado um acerto em cheio. Ultain mostra a ela um diagrama da anatomia humana e diz que o coração humano fica do lado esquerdo. Ela fica envergonhada e insulta Ultain por tentar se exibir. Ultain então elogia Shouta e diz a ele que poderia ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas com seu nível de habilidade. Shouta chama as Olimpíadas de uma competição amadora da qual ele não quer participar porque é um profissional. Ele então pede a Ultain informações sobre a organização inimiga. Mas quando Shouta vê seu comportamento desleixado, Shouta questiona a competência de Ultain em seu trabalho. Ultain então diz a ele que é Malin quem é especialista em inteligência deles. Eles olham para ela e, assim que percebe que foi questionada, Malin diz que está usando todos os seus recursos, mas não encontrou nenhuma pista. Shouta observa que a organização tem recursos para conseguir um atirador de elite. Ele chama o homem que matou mais cedo de soldado treinado e observa que o fuzil de precisão não é uma arma que pode ser trazida casualmente para o Japão. Ele examina as fotos e anota o nome da arma, o ano em que foi fabricada e o país que a produziu. Ulien observa que, se envolver um Dragunov, eles saberão quem está por trás disso. Meilime pega o machado e o chama de idiota, porque ninguém em sã consciência andaria pela rua com um machado ensanguentado. Enquanto discutem, todos concluem que não podem descobrir a organização com base na origem da arma e, por causa disso, só podem reagir aos seus movimentos. Shouta liga a filmagem do circuito fechado de TV enquanto diz a seus assistentes que eles devem continuar protegendo Sakurako e esperar o contato do chefe final. Eles concordam com ele, mas Ultain surta ao ver Sakurako trocando de roupa. Ele se delicia com a visão e agradece aos céus, mas de repente a TV desliga. É quando ele vê Mailene segurando uma pistola e fuzilando-o com o olhar. Ufein tenta acalmá-la, mas ela diz que está praticando sua pontaria. Imediatamente, balas unem pelo ar, e Ufein se esquiva para salvar sua vida. Enquanto os dois estão nisso, Shouta pensa em como seu pai adotivo lhe deu essa missão pouco clara. Diferente de outras missões, que não exigiam muito poder de processamento e tinham objetivos claros, o objetivo da atual é extremamente vago. Shouta se pergunta se tudo o que tem a fazer é apenas proteger Sakurako, mas sua mente perturbada acha que pode haver mais do que isso. Enquanto isso, em outro lugar, um esquadrão militar completa sua missão de supressão. Enquanto os membros comemoram, um sujeito curioso entre eles vai procurar o chefe final dentro do prédio. E quando vê, fica confuso ao ver o velho olhando para o céu. O soldado então fala com seu comandante, dizendo que ele está perdido em pensamentos, e o chefe final diz a ele que estava se perguntando se o mesmo céu noturno que ele está olhando está conectado ao Japão. Naquela mesma noite, Shouta teve um sonho sobre seu passado, como foi criado por seu pai adotivo depois de ser encontrado quase à beira da morte e treinado duramente até se tornar um profissional. Quando Shouta se tornou adulto, ele havia ganhado o nome de Crimson, resultado do sangue que fez seus oponentes derramarem durante as missões. Naquela época, Shouta dominava o campo de batalha com chamas carmesins, e agora ele teme que as mesmas chamas possam um dia queimá-lo até as cinzas. Na manhã seguinte, ele acorda nu e decide fazer um treino leve.
Infelizmente para Utain, ele entra no quarto sem bater e, como resultado, uma imagem inesquecível fica gravada em sua retina. Enquanto tenta esquecer o que acabou de ver, o Fein diz que precisará sair com 6 mulheres diferentes para limpar seus olhos. Enquanto Shouta se veste para a escola, ele pergunta ao Fein se ele é bom em tal missão, e o Fein se gaba de ser capaz de completá-la em um dia. Curioso sobre por que o Fein entrou em seu quarto, Shota pergunta ao Fain por que ele está por perto, e o Fain se agarra a ele antes de dizer que estava preocupado com ele devido à diferença da noite para o dia entre a guerra e o Japão. Ele então insiste para que Shota tome o café da manhã com ele antes de irem para a escola. Shota concorda e vai para a escola depois de alguns minutos. Na sala de aula, ele lê um romance em inglês para seus alunos, mas as garotas se derretem por ele. Meilin vê como o rosto de Sakurako está vermelho vivo, então a chama de fofa. Enquanto isso, um dos alunos chamado Hideki fica irritado com Shota por fazer as garotas se apaixonarem por ele. Ele gostaria de ser popular, porque o que importa para ele não é a aparência, mas o quão pura uma pessoa é. Coincidentemente, Fuse fuzila o professor com o olhar enquanto Sakurako o olha com admiração. Mais tarde naquele dia, no banheiro, Hideki se aproxima de Fuse. E depois de ver o quão zangado e hostil o último está, Hideki diz a ele que está do seu lado. Confuso, Fuse lembra a Hideki que ele é um solitário, e Hideki aceita, mas então se gaba de sua riqueza. Fuse afirma que Hideki é rico, e Hideki diz a ele que, se unirem forças, ele pode pagar os delinquentes que Fuse pode chamar para darem uma surra em Shouta. Fuse pensa a respeito e imediatamente aceita a ideia, então eles apertam as mãos e se aliam. Imediatamente, Fuse contata delinquentes por toda a cidade e promete pagá-los pelo trabalho, então eles correm para lá em seus veículos, empolgados com a missão. No dia seguinte, enquanto Sakurako desce do ônibus e caminha para a escola, os estudantes admiram sua beleza. Enquanto isso, em um ônibus estacionado não muito longe da escola, o Fein e Meilin monitoram Sakurako com um de seus drones. Lá, o Fein elogia a beleza de Sakurako, e até Meilin teve que admitir com estilo que Sakurako está acima dela. Embora seu uso da gramática lhe dê uma falsa esperança de que ela tem uma chance, o Lein quebra sua ilusão, e eles quase começam a brigar. Confuso, o Lein pergunta por que Sakurako age de forma descuidada, porque, por todos os padrões, ela deveria estar protegida e não andando sozinha para a escola. Meilin o lembra diretamente que essa é a razão pela qual eles foram contratados, mas o Lein a lembra de como pessoas poderosas têm comitivas. Percebendo o que ele quer dizer, Meilin então explica que são as regras da Academia Otori que proíbem os alunos de irem para a escola em veículos. A escola não permite classismo, e todas as classes da sociedade a frequentam. Meilin diz ao Lein que o lema da escola é independência e autoconfiança, mas o Lein interpreta isso como uma instrução para os alunos ricos aprenderem com os plebeus. Meilin então continua explicando que o pai de Sakurako inicialmente queria que sua filha frequentasse uma escola só para meninas até a universidade, mas a jovem insistiu em ir para Otori. Enquanto observa Sakurako, o time diz que ela cativa todos os homens ao seu redor apenas andando. Malin então diz a ele que é o mesmo para Shouta. Eles observam Shouta caminhar para a escola e veem muitas garotas se derretendo por ele. O Lein olha para as duas figuras populares e diz que poderiam ter sido um casal real se estivessem em outra época. Meilin concorda em parte, mas depois observa que problemas sempre surgem quando um príncipe e uma princesa se apaixonam. Ela instrui o Lein a apontar a câmera do drone para a frente de Shouta, e quando ele faz isso, eles veem Fuse com um grupo de delinquentes bloqueando o caminho de Shouta. Fuse cumprimenta Shouta com escárnio, mas Shouta responde casualmente. O garoto fica irritado com o comportamento de seu professor, mas isso ainda se apresenta como um obstáculo. Meilin e Utain, que observavam pelo drone, indiretamente chamam Fuse de Homem das Cavernas por aparecer com reforços depois de Shouta já tê-lo derrotado. Utain então diz a Meilin que há um problema, e é que os números não importam diante do lendário Crimson. Como Shouta entendeu a mensagem, ele tira a gravata e pede a Fuse para segui-lo a um lugar tranquilo. Fuse concorda, e eles vão para a margem do rio. Lá, Fuse declara arrogantemente que eles superam Shouta em 20-1. Ele acredita que Shouta não tem chance devido à diferença numérica, então dá ao professor a opção de chorar e se desculpar. E dessa forma, ele pode ser poupado. Para surpresa deles, Shouta lhes dá a mesma condição e depois os lembra que gostaria que não lutassem, porque ele é o professor deles. Eles riem dele e concluem que Shouta não é bom em matemática. Com 2 palavras, Fuse ordena aos delinquentes que lutem com Shouta. Eles imediatamente correm em sua direção, mas ele os derrota e dá uma surra neles como se fosse um passeio no parque. Os outros ficam aterrorizados enquanto ele derruba perfeitamente seus companheiros. Eles dizem que Shouta não é humano, mas Shouta lhes assegura que é, mas que simplesmente foi treinado no campo de batalha.
Enquanto ele derruba a maioria deles, os outros entram em pânico e gritam que não foram informados de antemão sobre o quão forte Shota era. Fuzzy fica bravo com eles por não conseguirem derrotar um homem, então ele grita para os motoqueiros atropelarem Shota. Um dos delinquentes imediatamente liga sua moto e avança direto para o professor de inglês. O que aconteceu em seguida choca a todos que assistiam, pois não esperavam que Shota pisasse na moto e chutasse o piloto como uma bola. Ele pega a moto e senta nela. Fuzzy perde a paciência e grita para os outros atacarem Shota, mas Shota o choca dirigindo direto para ele como um touro enfurecido, mas para momentaneamente a centímetros de seu rosto. Fuzzy sua em bicas e cai no chão, mas ainda tenta agir como durão. Então Shota diz para ele agradecer a sua estrela da sorte por as motos japonesas terem sistemas de segurança bem construídos. O professor então pergunta se eles ainda querem tentar ou não. Ao ouvir isso, os delinquentes pensam um pouco antes de tomar a sábia decisão de se despedir de Fuzzy e fugir. Fuzzy fica chocado com o comportamento deles, então ordena que voltem, mas eles o mandam calar a boca e o chamam de covarde por não lutar. Os outros garotos que ficam por perto aconselham Fuzzy a desistir, já que eles nunca tiveram chance quando eram cerca de 20 em comparação com agora. Frustrado, Fuzzy rende os dentes e então grita com Shota, chamando-o de lutador. Shota responde calmamente a ele perguntando o que Fuzzy quer, e então o chama de covarde. Fuzzy então admite que Shota é bom de briga, mas depois pergunta se ele tem coragem. Shota pergunta o que ele quer dizer, e Fuzzy diz para eles resolverem isso com uma corrida da galinha. Ele sobe em outra moto para desafiar Shota no jogo, no qual a primeira pessoa a acionar os freios entre eles enquanto dirigem em direção à parede, perde. Mei-Lin fica furiosa ao ver Shota concordar com um jogo tão ridículo, então pede a Ufain que a conecte a ele. Imediatamente, assim que a conexão é feita, ela pergunta se ele realmente quer aceitar o desafio, e Shota afirma que sim. Ela então pergunta se ele é burro, porque pode facilmente resolver o assunto espancando-os até virarem polpa. Ela então pergunta o que ele fará se, por acaso, perder a corrida da galinha. Shota planeja descobrir quando chegar a hora. Com isso, ele desconecta o áudio. Mei-Lin grita com Ulyein, dizendo que Shota violou as ordens. Ela se preocupa com o que o chefe dirá se descobrir. Mei-Lin então pede a Ulyein para ligar o áudio novamente, mas para sua surpresa, ele se recusa. Ela explode com ele e bate nele por ser tão estúpido, mas Ulyein diz a ela que Shota nunca perderia. No dia em que Shota nocauteou Fuzzy quando o moleque tentou atacá-lo, Shota carregou o garoto de volta para a enfermaria. Então Ultain perguntou a Shota por que ele estava sendo tão legal com o garoto, e Shota narrou como teve um soldado muito mais jovem que ele se juntando à sua unidade quando estava lutando nas selvas da América do Sul. Apesar de o garoto ser muito jovem, Shota e o chefe final permitiram que ele participasse da guerra porque o menino precisava alimentar sua família. Naquela época, Shota havia se aproximado do garoto e tentado ensiná-lo japonês. Infelizmente, no dia seguinte em que ensinou ao garoto como dizer adeus em japonês, o pequeno soldado foi morto em combate. Agora, a razão pela qual Shota decidiu ajudar Fuzzy foi porque ele se parecia exatamente com o pequeno soldado caído. Enquanto Ulyein os observa prestes a correr, ele vê Shota sorrindo depois de ser provocado por Fuzzy e observa que Shota talvez seja mais adequado como professor do que como mercenário. A chuva começa a cair no local e eles aceleram suas motos, se preparando para a corrida. O árbitro anuncia que eles devem partir assim que a lata que ele joga atingir o chão. Mei-Lin tem um mau pressentimento sobre a corrida, mas Ulyein a acalma dizendo que, afinal, Shota é um professor. Ela se recusa e diz que ele é apenas um mercenário lendário. Ainda assim, Ulyein apoia Shota e diz a ela que Shota pode se tornar um professor lendário. Curioso, ele antecipa o resultado da corrida. Alguns segundos depois, o árbitro joga a lata vazia para o ar e, assim que ela aterrissa, os pilotos arrancam. Shota ultrapassa e acelera em direção à parede. Fuzzy também acelera, e isso faz seus capangas se preocuparem com ele. Ainda assim, Shota não hesita e não reduz sua velocidade, apesar de a parede estar mais perto do que nunca. Vendo isso, Mei-Lin entra em pânico, sabendo que se eles baterem na parede nesse ritmo, Fuzzy morrerá. Ulyein, por outro lado, elogia Fuzzy por ser corajoso, mas Mei-Lin se preocupa com a carreira de professor de Shota, porque se ele matar Fuzzy, será o fim para ele. Ulyein, por outro lado, diz que isso só pode acontecer se Shota abandonar o garoto, mas ele tem certeza de que Shota não faria tal coisa. À medida que se aproximam da parede, Shota olha de relance para Fuzzy e vê o garoto arriscar tudo apenas para salvar sua reputação na escola. No último minuto, Fuzzy aciona os freios com medo de virar purê, e imediatamente Shota intervém pulando de sua moto e salvando o garoto. Ele age como um escudo humano enquanto cai no chão e protege Fuzzy de ser arranhado. As motos, por outro lado, se chocam contra a parede. Shota então se levanta após sofrer um ferimento na testa e pergunta a Fuzzy, por preocupação, se ele está bem.
Fuse acorda e vê que está seguro, então ele avalia a situação e percebe que Shouta o salvou. Shouta observa e relaxa ao ver que Fuse não está ferido, então ele se afasta. Totalmente confuso, Fuse pergunta a Shouta por que ele o salvou, dizendo que Shouta deveria tê-lo deixado em paz. Shouta então percebe que a razão pela qual Fuse tem agido dessa maneira é porque ele está sempre sozinho. O garoto rende os dentes com o impacto das palavras de Shouta e diz a Shouta para não ter pena dele. Fuse então se lembra de como seus pais não se importavam com ele, e ele teve que se virar sozinho em um mundo tão solitário. Shouta se aproxima dele e diz que, no mundo que ele conhece, as crianças não são deixadas sozinhas porque também são valiosos recursos de combate e mão de obra. Ele explica a Fuse que viveu em um mundo onde a vida de uma criança é tão leve quanto uma pena, mas o problema é de Fuse, que não pediu ajuda todo esse tempo. Com isso, Shouta estende a mão para Fuse, e o garoto fica chocado ao ver alguém demonstrar preocupação com ele. Shouta então diz a Fuse que ele não está sozinho, e se algum dia sentir vontade de explodir ou ficar irritado com algo, ele deve procurá-lo. E se for uma briga, ele enfrentará Fuse quantas vezes ele quiser. O garoto começa a chorar e então aperta a mão de Shouta, concordando. Nesse momento, Meilin admite que está impressionada com o sangue quente de Shouta. Ela concorda, assim como Utain, que Shouta não está agindo fora de seu personagem. Lá fora, enquanto Shouta e Fuse deixam a margem do rio, Fuse confirma que Shouta acabou de se mudar para a cidade deles, então ele se oferece para ajudar Shouta caso ele precise de algo. Shouta concorda usando uma terminologia estranha, e o garoto tem dificuldade em entender o que ele está dizendo. Meilin então percebe que a organização deles tem que limpar a bagunça que Shouta e Fuse fizeram. O pior de tudo é que ela é a responsável. Enquanto os rapazes voltam para a escola, Hideki os observa de longe e amaldiçoa Fuse por ser um covarde. Ele muda de ideia e jura que fará Shouta ser expulso da academia deles. Alguns dias depois, Hideki abraça e tenta beijar o retrato de Sakurako em seu quarto. De repente, suas empregadas entram em seu quarto para limpá-lo, depois de tê-lo informado de antemão. Ele rapidamente cobre o retrato dela e parece muito envergonhado por quase ter sido descoberto. Ele então grita com elas por entrarem em seu quarto sem sua permissão e ameaça demiti-las. Ele ordena que as senhoras idosas saiam de seu quarto, e assim que elas saem, continuam a limpeza em outro lugar enquanto conversam sobre como o senhor da casa ficará irritado se não limparem o quarto de Hideki. Outra empregada diz a ela para não se preocupar, porque o velhote está sempre tão ocupado com o trabalho que raramente volta para casa. E mesmo quando ele volta para casa, ele sempre vai direto para a vila em Izu, onde ele pôs seu vaso favorito. Assim como elas disseram, o pai de Hideki está atualmente admirando seu vaso, que ele chama de Kakimon, um tesouro nacional. Enquanto isso, as empregadas estão fartas do comportamento de Hideki porque ele faz o que quer, já que é mimado com dinheiro. Ele até pede comida quando as empregadas poderiam ter feito para ele. Irritado com a reclamação delas, Hideki as chama de ralé que não deveria lhe dizer como ele deve gastar sua mesada. Elas o encaram com reprovação e juram garantir que seus filhos não se tornem como ele. Uma semana depois, Sakurako toca piano durante a aula de música, e a classe inteira aplaude. Ulfain e Meilin confirmam que não há anormalidades com Sakurako, como de costume. Eles conversam sobre como nada aconteceu desde o incidente do atirador, e tem sido pacífico desde então. Curiosa, Meilin pergunta a Ulfain o que Shouta tem feito, já que não o vê desde amanhã. Ulfain então relata a ela que Shouta está levando uma bronca do diretor. Malin sai da sala de música ao ouvir que o diretor Tazaki convocou Shouta. Enquanto isso, na sala do diretor, Tazaki diz a Shouta que há um caso preocupante contra ele. Shouta, como de costume, age de forma estrita e rígida perto do diretor, como se estivesse falando com um coronel. Ele pergunta ao diretor o que fez, e Tazaki lhe mostra fotos dele espancando os delinquentes na margem do rio. Shouta simplesmente chama de uma foto da lição extracurricular que tiveram no outro dia, e não vê problema nenhum nisso. Tazaki então lhe diz que as fotos foram distribuídas para a APM. Sem saber o que isso significa, Shouta compara com a OTAN, pensando que é a versão asiática, mas Tazaki explica que é a Associação de Pais e Mestres. Ainda sem saber o que é, Shouta relaxa, mas o diretor lhe diz para não subestimar a APM porque ela atualmente detém mais poder do que o diretor. A notícia atinge Shouta como um canhão, porque o diretor, a quem ele respeita como um coronel, é impotente contra a APM. O homem então lhe fala sobre a presidente da APM, a senhora Ushijima, que é a esposa de um membro da Assembleia da Prefeitura. Enquanto Shouta relaciona o poder deles com base em uma nação democrática, Tazaki lhe mostra uma carta misteriosa circulando pedindo a demissão de Shouta, ou eles vazarão a filmagem de suas lutas com os alunos na internet. Percebendo que isso pode comprometer sua missão, Shouta decide investigar o caso.
Ele tem certeza de que Fuzzy não deduraria para a PM, então ele acredita que há um terceiro que ajudou Fuzzy a reunir o grupo naquela época. Shouta suspeita da terceira pessoa e garante ao diretor que chegará ao fundo do caso. Após a reunião, Shouta se encontra com seus colegas de equipe e transmite a informação a eles. A essa altura, Sakurako já tinha ido para casa mais cedo para suas aulas. Em pouco tempo, a Sra. Ushijima distribui papéis de Shouta espancando alunos. Ela apaga os olhos dele como se isso fosse o suficiente para combater a difamação. Curioso, o Lein pergunta a Shouta como ele planeja resolver o caso depois de ver como Shouta parece relaxado. Mei-line pensa o contrário, então ela lhe pergunta qual é o seu plano contra a APM. O militante sem noção então chama a APM de variante acadêmica da OTAN, mas seus colegas de equipe percebem que ele não sabe o que é uma APM. O Fein lhe diz que a APM é um órgão de fiscalização que zela pela ordem da escola. Ao ouvi-lo, Shouta relaxa e lhes diz que não há problema, porque ele está do lado que corrige a ordem. Wolfein pede uma explicação. Shouta lhe diz que estava simplesmente dando às crianças alguma orientação educacional. Maylene não concorda totalmente com ele, e ela o lembra que houve muitos feridos. Ela lhe diz que não é um drama de professor de sangue quente, e que eles não estão mais nesse tipo de era. Wolfein então diz a ela que ele simplesmente tem que criar a era de Shouta. Eles discutem até que Wolfein pergunta a ela se ela obteve informações sobre quem está por trás de todo o incidente. Mei-line sorri e afirma que encontrou o culpado. Ela lhes mostra fotos de Hideki Moji, um idiota rico que armou toda a situação e filmou para tentar incriminar Shouta. Wolfein pergunta o motivo de Hideki, e Mei-line lhe diz que Hideki tem uma queda por Sakurako, então ele deve odiar Shouta, que é popular com as mulheres. Wolfein vê como a situação é problemática porque ele não pode corrigir Hideki como os delinquentes habituais, já que o garoto guardará rancor dele se ele tentar. Mei-line concorda com ele, mas observa que eles têm que resolver o caso. Eles refletem sobre o assunto e, para sua surpresa, Shouta, que estava lendo um relatório em silêncio, fecha o livro e lhes diz que pode resolver o problema em 1 ou 2 dias. Eles curiosamente lhe pedem os detalhes, e ele lhes conta. Naquela mesma noite, Hideki confronta Fuzzy por não ter conseguido se livrar de Shouta, apesar de tê-lo pago generosamente. Ele fica bravo com Fuzzy por estar bajulando o professor, mas Fuzzy lhe diz que Shouta não é um cara mau. Ouvir Fuzzy falar positivamente sobre o professor deixa Hideki furioso, então ele diz a Fuzzy para cair na real e lhe diz que eles não estão em uma novela. Hideki então mostra a Fuzzy o artigo que ele publicou e diz que é apenas uma questão de tempo até Shouta ser demitido. Fuzzy olha para o artigo e então diz a Hideki que é inútil falar com ele. Ele dá um tapinha no ombro dele, enquanto se afasta, diz a Hideki que espera que ele possa mudar algum dia. E quando essa hora chegar, eles deveriam ir ao fliperama juntos. Hideki bate o pé com raiva depois de ouvir Fuzzy desistir e chama o garoto de covarde. Ele chama a Fuzzy de pobretão que só está interessado em sua carteira. Sozinho, Hideki nota que todos estão dançando conforme a música de Shouta por causa de seu rosto bonito, então ele planeja fazer o professor provar o inferno. Mais tarde naquela noite, os 3 agentes dirigem pela cidade disfarçados, e eles têm Hideki, que está em lágrimas, amarrado e amordaçado.